para você que acompanha agora a nossa retrospectiva do Boletim Legislativo com os principais destaques da Câmara Municipal e que marcaram São José em 2025. Estamos no nosso 4º episódio e hoje vamos te mostrar as ações do Legislativo voltadas à proteção do meio ambiente. É o que a gente vê a partir de agora. Para começar, vamos relembrar como foi a segunda reunião da Frente Parlamentar em Defesa do Rio Paraíba do Sul, em parceria com a Comissão de Meio Ambiente. No encontro, os vereadores membros receberam um representante do Conselho Municipal do Meio Ambiente para debater políticas de proteção da bacia e também de todo o recurso hídrico da cidade. Vereadores se reuniram na Câmara de São José dos Campos em prol do meio ambiente. Na ocasião, Amélia Naomi, Juliana Fraga, Carlos Abranches e Lino Bispo, que compõem a Frente Parlamentar em Defesa e Preservação do Rio Paraíba do Sul, estiveram juntamente com o vereador Tomás Henrique, que é o presidente da Comissão Permanente de Meio Ambiente do Poder Legislativo, para discutir o tratamento de esgoto na cidade e as recentes denúncias envolvendo a qualidade da água e descartes irregulares no Rio Paraíba. A reunião contou com a participação do engenheiro hídrico responsável pela Câmara Técnica do Coman, que é o Conselho Municipal do Meio Ambiente, o João Godoy. Ele apresentou números importantes, como, por exemplo, que atualmente 99,1% do esgoto da área urbana de São José é coletado e, desse número, 100% é tratado. João Godoy destacou ainda as denúncias recebidas sobre os vazamentos de esgoto no Rio Paraíba e as mortes de peixes em novembro passado. A estação de tratamento de esgoto Lava-Pés, ela cuida aproximadamente 74% do esgoto da cidade. E a gente viu nos relatórios da própria CETESB que ela opera com dificuldades e isso não é muito legal. A gente tem uma carga de DBO sendo lançada diretamente no Paraíba do Sul acima do máximo permitido, segundo o próprio relatório da CETESB. Nós estamos afetando não só São José dos Campos, afeta os municípios como Caçapava. Com o relatório próprio Dias, os peixes foram encontrados mortos em Caçapava. Então, Caçapava, Taubaté, todos os municípios estão sendo afetados. Tudo que passa para Paraíba do Sul está sendo afetado. Segundo João, uma das alternativas para resolver o problema é investir numa estação automática de monitoramento contínuo de pontos do Rio Paraíba. Para a gente poder ter uma gestão adequada, a gente precisa entender melhor a bacia, quantidade de água, qualidade, etc. Em Pindamonhangaba existe uma estação automática, se não me engano, o responsável é a própria CETESB, mas se a gente tivesse isso dentro da cidade, facilitaria muito, tanto a gestão como até a cobrança da prefeitura perante a Sabesp ou a Companhia de Saneamento. Carlos Abranches, autor do requerimento para a criação da Frente Parlamentar, reforçou que a Câmara quer uma aproximação com a Sabesp e que, inclusive, solicitaram uma visita à estação de tratamento de esgoto, mas ainda não tiveram retorno. Queremos um contato maior para a gente conhecer os procedimentos lá. Nós chamamos os vereadores para fazermos uma visita a uma estação de tratamento de esgoto, para que eles conheçam como é feito esse tratamento. Nós fizemos um ofício, enviamos um ofício, mas até agora a Sabesp não respondeu. Ou seja, essa aproximação para ocorrer precisa ser dos dois lados. Aí as coisas ficam mais claras, para saber em que pé que realmente está o cuidado para com o rio tão importante para a nossa região, quais são os próximos passos que vão ser tomados. É isso que a gente quer. Ainda segundo o vereador, a Sabesp precisa entregar um serviço de qualidade voltado para a preservação do rio e dos recursos hídricos da cidade. De que maneira uma empresa privatizada pretende cuidar do rio e pretende cuidar da qualidade da água que a gente bebe, da água que a gente utiliza em casa? Então, se isso aí não for apresentado, fica difícil a gente mensurar uma avaliação, a gente amadurecer um critério de avaliação mesmo, de acompanhamento técnico preventivo, para que a gente possa ter efetivamente a qualidade da água na cidade.
Por fim, a Comissão de Meio Ambiente da Câmara convocou o secretário de Serviços Municipais, Bruno Santos, para esclarecimentos e convidou um representante da Sabesp e membros do Conselho Municipal do Meio Ambiente para dar sequência à apuração do caso. A Frente Parlamentar, junto com a Comissão de Meio Ambiente, está fazendo uma série de propostas para a gente poder ter acesso a esses detalhes, onde no Rio é mais necessário um cuidado ao longo do trecho do rio. Não é um rio de São José dos Campos, é um rio do Vale do Paraíba, é um rio do Brasil. E em 2025, a concessão do Parque Augusto Husky, conhecido como Horto Florestal, foi tema de um debate público aqui na Câmara Municipal. Vereadores, especialistas e a população discutiram sobre o projeto de lei da Prefeitura que prevê a concessão do Parque Natural. A reunião pública aconteceu no plenário da Câmara. No encontro, vereadores, especialistas e população debateram um projeto de lei da Prefeitura que prevê a concessão do Parque Natural Augusto Husky, o Horto Florestal. Presidente da Comissão de Meio Ambiente, o vereador Tomás Henrique, avaliou a reunião como positiva e destacou que a presença da população ajuda o poder público a tomar decisões que estejam de acordo com os interesses da comunidade. O que mais me entusiasmou foram os diferentes aspectos e opiniões presentes aqui no debate. Pessoas contra o projeto de concessão, pessoas a favor do modelo de concessão proposto, querendo discutir, é claro, futuramente o edital, afinal, a permissão da concessão não explica, né, o projeto hoje original do Executivo completamente como será o desenho do edital de concessão e a prática disso realmente, e a preocupação da Comissão de Meio Ambiente, que evidentemente, né, o parque serve como um pulmão da cidade, um pulmão ambiental da cidade, então a preservação, sim, do meio ambiente. O vereador Carlos Abranches, que é relator da Comissão de Meio Ambiente, lembrou que o local deve ser preservado e que os moradores da cidade precisam ser ouvidos. O debate público é a essência da democracia, né? Dentro da questão regimentar, a gente não pôde fazer uma audiência pública, que tem todo um protocolo, e a gente antecipou essa discussão porque, como está em rito urgente esse projeto de lei da Prefeitura, a gente quis antecipar para poder ouvir a população. Esse é um ato de respeito para com a população por parte da Comissão do Meio Ambiente. Então, quando a gente ouve, a gente amplia a nossa compreensão da importância do que é esse espaço, esse recorte da Mata Atlântica na zona norte de São José dos Campos. Membro titular da comissão, a vereadora Amélia Naomi, também participou ativamente do debate realizado no plenário. A cidade sempre lutou pelo Horto Florestal. Eu tenho uma posição, eu acho que deixa do jeito que está, né? Porque do jeito que está, nós estamos garantindo que o pulmão dessa cidade continue oxigenando, melhorando a qualidade de vida. A reunião serviu como um farol para a comissão avaliar de forma mais profunda o projeto de lei encaminhado pela Prefeitura, que prevê o repasse do local, que está fechado desde 2020 à iniciativa privada por meio de uma concessão. Convidados a participar com opiniões e sugestões, os presentes se posicionaram sobre o assunto. Nós estamos vivendo um momento extremamente complexo de mudanças climáticas e eventos extremos. Então, qualquer iniciativa, tal como essa, de privatizar uma unidade de conservação de proteção integral, não pode ser feito da forma como está sendo, né? É inadmissível, inaceitável, inconcebível. Não é isso? É uma área gigantesca, 243 hectares, e, obviamente, que e eu tenho esse posicionamento, eu sou radicalmente contra, não é, a ingerência do mercado em unidades de conservação e proteção integral. O melhor que se pode fazer ao parque é concedê-lo da melhor maneira possível. Eu vou dar um exemplo, eu poderia dar vários exemplos. Não sei aqui quem já foi para Cataratas do Iguaçu. Cataratas do Iguaçu é um parque concedido
de primor internacional. Lá você compra a camiseta da onça pintada, disso, daquilo, sai. Eu tenho camiseta do parque do Iguaçu, isso, aquilo, tal. Se divulga, aquilo altamente preservado. O dinheiro é revertido para pesquisas, né? A gente tem a maior quantidade de monitoradas de onça na Mata Atlântica no Parque do Iguaçu, porque houve um monitoramento disso, uma melhoria disso. Ao final do encontro, o vereador Tomás Henrique falou sobre a tramitação do projeto na Câmara. A ideia é que ele não seja votado com urgência e passe por outros debates. Já propus aos meus colegas, acredito que será acatado de forma unânime, que a gente amplie o prazo de tramitação do projeto. Converso com o presidente da Câmara para mudar o rito, hoje é enviado pelo prefeito, que foi um rito urgente, para um rito que amplie o tempo das comissões de análise, permitindo que a gente possa fazer audiências públicas e ampliar esse debate, né? Porque eu acredito, é evidente, todos estamos preocupados com o impacto ambiental disso, não só na questão das árvores em si, né, do meio ambiente, mas também do clima, né, e do microclima ali da região. Tudo isso tem que ser avaliado, então a concessão ela tem que ser estudada do ponto de vista de, vamos fazer uma concessão, ela vai ser boa ou ruim para o meio ambiente, para a cidade e para que a população possa conhecer e abraçar o parque. Vamos para o nosso primeiro intervalo. Na volta, continuamos a falar de meio ambiente. Você sabia que São José ganhou o selo da ONU de Cidade Verde do Mundo? Você confere já já. Voltamos ainda no tema meio ambiente aqui na retrospectiva, mas agora eu quero saber, você já ouviu falar de desigualdade climática? Esse termo foi bastante discutido por conta das frequentes ondas de calor que atingiram nosso país no ano passado. Especialistas afirmam que o calor não afeta a todos da mesma maneira. Na reportagem a seguir você vai entender melhor. No sol forte do meio-dia, muitos procuram uma sombra, mas o Marcelo encara a caminhada pelo parque. Trabalhar no calor é parte da rotina. Ele vende geladinhos e o movimento aumenta nessa época do ano. A gente tenta realocar o ombrelone conforme o sol vai andando. A gente trocou um ombrelone menor para um tamanho médio. E isso ajuda a gente a, pelo menos, se proteger do sol diretamente. Para o palhaço Pambolé, a roupa colorida e o bom humor fazem parte do trabalho. Mas os dias quentes exigiram adaptações. Tem uma roupa que a gente fez que é muito quente, é muito mais bonita que essa até. Só que num calor como esse, aí não tem condições mesmo da gente brincar, correr com as crianças. O que a gente fez? Uma roupa mais leve. Então, tecidos, né, adaptados que sejam mais finos, mais fresquinhos. No sol forte, a temperatura chega a quase 40 graus. Para quem trabalha nas ruas, um desafio diário. Enquanto isso, outras pessoas podem simplesmente sair dessa realidade. Aqui dentro, o ar-condicionado deixa a temperatura em 22 graus. Confortável, mas nem todo mundo tem esse privilégio. É isso que chamamos de desigualdade climática. O mesmo calor, mas com impactos muito diferentes para cada pessoa. E a análise do impacto do calor não está só no ambiente de trabalho. Quando pensamos nas cidades, bairros com pouca arborização ficam mais quentes e quem vive em áreas de risco pode sofrer com a intensidade de deslizamentos e enchentes. Em outras palavras, o clima influencia a qualidade de vida. Então essa desigualdade climática pode afetar mais essas pessoas de baixa renda. Mas é importante a gente notar que vão ter outras pessoas que podem trabalhar debaixo do sol, mas não vão sofrer com essa desigualdade de renda. Como, por exemplo, o jogador de futebol, né? Esse daí ele pode acabar treinando debaixo do sol, mas ele vai ter todo um aparato por trás dele que vai cuidar da qualidade da saúde dele, né? Então é um massagista, é um médico que vai cuidar da hidratação. Então é importante a gente notar que a desigualdade climática afeta principalmente por causa da renda. Para o especialista, políticas públicas voltadas às áreas mais afetadas podem ajudar a amenizar os impactos dos grupos mais vulneráveis. A primeira coisa é trabalhar essa urbanização. Então, oferecer moradias populares nos lugares corretos. Não necessariamente numa periferia afastada, mas se for numa periferia, que eu urbanize, que eu crie ruas que tenham árvores.
certo? Ele pode também trabalhar essa urbanização nos grandes centros da cidade também, desenvolvendo lugares que tenham praças, né? Então a periferia ela pode ter praças também, ela pode ter qualidade de vida. A gente vai trabalhar então com moradias populares, com a urbanização, principalmente isso daí. Para quem atua ao ar livre, o desafio é tentar driblar os impactos do sol. Afinal, o trabalho não pode parar. Aqui no parque tem o pessoal que fica com uma barraca maior para se proteger, tem o pessoal que procura uma sombra embaixo da árvore, eles se protegem da forma que consegue. Além dos impactos na saúde, o sociólogo destaca que a desigualdade climática exige uma luta por direitos. Então, se eu moro numa casa, se eu moro num bairro que não tem infraestrutura, eu preciso entrar em contato com o poder público, com a Câmara, com os vereadores, com o prefeito, para levar essa demanda para o poder público, para ele ter conhecimento dessa necessidade e aí lutar pelos nossos direitos, fazer com que esse poder público ele atue de uma forma mais efetiva nas periferias. Enquanto as temperaturas sobem, a rotina de quem trabalha ao ar livre segue cheia de desafios. Entre adaptação e conscientização, a busca por melhores condições também faz parte dessa realidade. Temos um joseense que ganhou um prêmio internacional considerado Nobel do Meio Ambiente. O professor e antropólogo Eduardo Brondizio foi condecorado com o prêmio Tyler, a maior premiação da área ambiental do mundo. Essa vitória colocou São José dos Campos como destaque internacional. Um reconhecimento que ecoa da Amazônia para o mundo, com raízes fincadas aqui, em São José dos Campos. O antropólogo e professor Eduardo Brondizio conquistou o prêmio Tyler 2025, considerado o Nobel do Meio Ambiente. Ele e a argentina Sandra Dias são os primeiros sul-americanos a receber a honraria em mais de 50 anos. A conquista coloca o Brasil e a ciência ambiental em destaque. É um prêmio na qual eles buscam identificar, né, aqueles que demonstraram uma contribuição concreta, né, para as questões ambientais a nível local e a nível internacional. Então, foi muito especial, eu acho que em particular porque foi o prêmio que reconheceu a importância da questão social na questão ambiental. A trajetória de Brondizio começou na juventude, observando as mudanças ambientais no Vale do Paraíba. Formado em agronomia pela Unital, ele aprofundou o estudo da relação entre sociedade e meio ambiente no INPE nos anos 80. Lá, usou o sensoriamento remoto para entender o impacto nas comunidades locais. Parte da minha pergunta era como que eu posso pensar e desenvolver uma metodologia usando imagens de satélites de maneira a ver a mudança ao longo do tempo, de maneira a trazer o uso dessas imagens para uma escala bastante contida de uma comunidade. Da Mata Atlântica, os estudos foram para a Amazônia. Há 35 anos, Brondizio se dedica a entender como populações ribeirinhas, indígenas e rurais lidam com as mudanças ambientais. É um trabalho que une sustentabilidade e justiça social. O prêmio acabou realçando e trazendo luz para a importância da gente considerar comunidades locais, rurais e populações indígenas, em particular, como fundamentais para enfrentar as questões ambientais que nós temos hoje. E a conquista do feito também foi reconhecida pela Câmara. Em junho, Eduardo Brondizio vai receber do Legislativo a Medalha de Mérito Ambiental Chico Mendes. A honraria foi proposta do vereador Carlos Abranches para destacar e valorizar as contribuições do pesquisador para o meio ambiente. Você pensar que ele passou a infância, a juventude, subindo em árvores aqui na Vila Maria, caminhando pelas regiões centrais da cidade, eu tenho amigos que foram adolescentes com ele nessa caminhada toda, eu fico imaginando que a Câmara é o espaço adequado, é o local adequado para que essa honraria seja oferecida. A premiação de Brondizio se soma a outras trajetórias de cientistas de excelência na ciência brasileira, muitos deles ligados a São José e ao INPE. É o caso de Thelma Krug,
pesquisadora aposentada do Instituto e referência global em emergência climática. Thelma foi vice-presidente do IPCC, chefiou divisões no INPE e atuou em cargos estratégicos no Ministério da Ciência e Tecnologia e Meio Ambiente, sendo reconhecida também com a Ordem Rio Branco, maior honraria do governo brasileiro. É mais no sentimento do dever cumprido, né? Da gente dizer, nossa, alguém pensou no meu nome por algum motivo. Então eu devo ter feito alguma coisa que foi relevante para quem está premiando, né? Na questão de sustentabilidade, alguma premiação também. Então eu vejo uma história de vida, né? As premiações acabam sendo uma história de vida. Prêmios como o Tyler para o Brondizio vão além do reconhecimento individual. Eles destacam a importância da pesquisa, da ciência e da proteção ambiental. Servem de inspiração, especialmente para novos cientistas, mostrando que o conhecimento gerado no Brasil tem impacto global. Ver o entusiasmo e as pessoas poderem se ver, né, nesse prêmio, ou ver seus interesses representados, eu realmente espero que seja uma grande motivação, né, para uma nova geração de continuar esse tipo de trabalho. Última pausa na nossa retrospectiva e na volta te mostro 2 projetos de lei aprovados aqui na Câmara. Volto logo. Estamos de volta com a retrospectiva 2025. Olha que legal esse projeto de lei aprovado pelos vereadores no ano passado. A proposta criou o programa Via Viva, que autoriza a prefeitura a interditar algumas ruas em diferentes bairros da cidade para a realização de atividades de esporte, cultura e lazer. A Rua Engenheiro Prudente Meireles de Moraes, em São José dos Campos, a que fica em frente ao Parque Vicentina Aranha, será uma das ruas que poderão integrar o programa Via Viva. Fruto da nova lei aprovada na Câmara Municipal de São José, a rua já foi palco de eventos culturais e gastronômicos, como a Festa das Dádivas da Natureza, realizada nos últimos 2 anos pela coordenação da filosofia Seichonoye da cidade. Nas fotos, a gente percebe o quanto a utilização do espaço faz diferença para a realização do evento. Se não tivesse essa liberação, a gente não ia poder fazer, né? E fazer esse tipo de coisa dentro de um lugar fechado, que nem dentro de uma igreja, não tem condições, né? Mas nós queríamos fazer na rua justamente para muitas pessoas conhecer a Seichonoye também, mas entender o que é ser natureza, né? A nova lei em São José poderá facilitar os trâmites para a liberação de ruas e avenidas para eventos aos domingos. De autoria do vereador Marcão da Academia, a proposta autoriza a Prefeitura a implantar o programa Via Viva. De acordo com o projeto aprovado na Câmara Municipal, vias da cidade poderão ser interditadas para a realização de festas, feiras e outros eventos, desde que não causem impacto no comércio e no trânsito local. Constitui em você interditar algumas vias da cidade, vias que não vai ter interferência no residencial ou no comercial, aos domingos, que você possa trazer as famílias para participar dentro da via com atividades cedidas pela prefeitura, atividades esportivas, culturais, entretenimento, que você traz a família, traz os pais, traz os filhos para conviver junto ali em cada região. Então você vai conseguir ajudar os moradores, as famílias e a gente poder ter essa convivência mais harmoniosa, o conhecimento, a socialização e a qualidade de vida para todos. Na cidade, a Avenida Anchieta é outra que já recebeu eventos esportivos e culturais. No Carnaval, o espaço recebe milhares de foliões nos blocos, como vemos nestas fotos compartilhadas pelo produtor Léo Minas. Ele conta que, no início, a organização tinha pouco respaldo da prefeitura, mas isso mudou desde 2023. Com a nova lei, acredita que será um benefício importante para os produtores e para a cidade. Ano que vem, 2026, a gente tem a Copa do Mundo, que é um evento que normalmente já para a cidade em lugares privados. E agora, com essa lei, acredito que não só eu, mas outros produtores de eventos também vão buscar estar fazendo eventos abertos ao público, utilizando vias públicas para assistir esses jogos da Copa do Mundo, assistir os Jogos do Brasil.
E quando se fala de Copa do Mundo, não tem muito para onde correr, né? Todo mundo gosta, todo mundo vai, e são dias assim especiais, principalmente para os brasileiros, né, que são apaixonados pelo futebol. Então, tendo esse projeto de lei aprovado, com certeza a população vai ganhar muito com isso. Segundo a nova lei, o programa Via Viva também poderá acontecer a partir de parcerias público-privada, com atividades físicas, de lazer e culturais para a comunidade em dias e horários determinados pela Prefeitura. Para a supervisora geral da Seitonoye, o programa deve facilitar os trâmites para a organização de eventos em vários locais da cidade. Eu acho muito importante, porque a festa que a gente faz aqui, esses 2 anos que nós fizemos, teve um feedback muito grande. Então todo mundo gostaram muito do tipo de festa que fizemos, qual o objetivo. Então eu acho que se tendo em outros bairros que todos possam fazer, eu acho que seria um ótimo para todo mundo, eu acho que para o povo em geral. O vereador Marcão da Academia diz que agora a expectativa é pelo trabalho da Prefeitura, que vai fazer um estudo para definir as ruas e avenidas da cidade onde o programa Via Viva poderá acontecer. A Prefeitura vai fazer um estudo de várias vias da nossa cidade, onde você não vai ter um impacto do trânsito aos finais de semana, principalmente aos domingos, e que você possa colocar algumas atividades da Prefeitura ali, como rua de lazer, entretenimento de música, dança. Pode ter parceria do setor privado, de entidades sociais, academias, que levam para lá atividades e você acolha muito mais as pessoas, né? Caminhar, passeio de bicicletas, de patins, de skate, toda a família participando. Outra lei aprovada em plenário autoriza o Poder Executivo a instalar radares anti-ruído em São José dos Campos. A ideia é detectar sons excessivos, punir os condutores que usam escapamentos barulhentos e que circulam com música alta nos veículos. Lidar com o trânsito de uma cidade não significa apenas ter que encarar alguns congestionamentos. O barulho de buzinas, som alto ou escapamentos também incomoda, principalmente quando não há respeito de alguns motoristas. Pensando em alterar essa realidade, que para muitos é um problema, a Câmara aprovou um projeto de lei do vereador Marcão da Academia, que autoriza a instalação de radares anti-ruído no município. Quando você tem essa questão dos ruídos das motos, de automóveis, veículos com som muito alto, até som mesmo de dentro do automóvel, né, de músicas, entre outras mais, que atinge muitas vezes moradores idosos, acamados, pessoas com deficiência, altera mesmo a questão do sossego público. Uma das maiores solicitações dentro do nosso gabinete, que a gente construa isso junto com o Poder Executivo e com os órgãos da segurança pública do nosso município, que a gente consiga combater nessa questão. Segundo o vereador, a tecnologia funciona como um radar de velocidade, mas nele estarão acoplados diversos microfones para captar ruídos excessivos. Se detectados decibéis acima do limite permitido, o veículo será autuado automaticamente. Um radar que vai ter ali mais de 20 microfones, que ele vai conseguir capitanear em várias vias do nosso município os ruídos excessivos. Então, tem o ruído de motos adulteradas, de carros com som muito alto, né, entre outras. E tem também aquele ruído que é já do veículo, que já vem de fábrica, o normal, sem adulteração, que esse não vai ser acionado, ele é acionado apenas aqueles que têm a adulteração, porque os que já são autorizados não tem como você fazer autuação. Mas o que se tem adulteração e que eles incomodam muito, né, o nosso dia a dia, o sossego da população, esse nós vamos fiscalizar através desse equipamento com mais afinco. A exposição excessiva a ruídos muito altos pode prejudicar a saúde. Segundo esse otorrino, além de danos no sistema auditivo, em alguns casos, sons acima do limite permitido também podem impactar a saúde mental.
Se eu tenho esse som mais alto, o corpo não descansa, o cérebro fica muito ativo e isso pode acarretar na soma dos dias sem dormir direito em cansaço, em estresse e até problemas psicológicos. Nem em questão do dia a dia, a exposição sonora excessiva acima de 55, 60 por muitas horas também pode fazer esse efeito. Para o especialista, é importante que o poder público crie propostas para assegurar a saúde e bem-estar dos moradores. Dessa forma, o radar anti-ruído pode ser um aliado no conforto dos munícipes. Os radares vão ajudar a fiscalizar e permitir à prefeitura a avaliar quais locais que estão passando do ponto e também, se em caso de denúncia, comprovar se realmente o estabelecimento emite esse som tão alto ou se, por exemplo, o carro está emitindo um som extremamente alto que possa atrapalhar as pessoas ao redor. A questão não é o uso dele, mas às vezes se não está afetando na saúde das pessoas que ficam ao redor também, que não tem como bloquear esse tipo de som. A implementação dos radares está em fase de estudo por parte do Poder Executivo. Segundo o vereador Marcão da Academia, a meta inicial é definir os locais que mais necessitam da fiscalização para planejar a logística de instalação e contribuir no combate aos ruídos dos veículos. Tem 2 radares já instalados, eles estão fazendo teste, ainda não autuando, mas fazendo teste em algumas vias da nossa cidade, anel viário, e ali, através desses testes, nós vamos conseguir entender qual o formato de trabalho que nós vamos ter e qual as vias que nós vamos implantar. Eu acho que a probabilidade de a gente ter mais de 500 radares como esse instalados na nossa cidade, em pontos que a gente já tem de estratégia, de que já acontece e nós temos muita reclamação dos munícipes. Então, isso já está sendo acolhido pela Secretaria de Mobilidade. Eu acho que bem em breve, já ano que vem, nós vamos começar a operar mais firme e já autuando os veículos que já vão estar com qualquer problema de adulteração ou perturbando o sossego público da população. Muitas leis aprovadas no Legislativo em 2025, né? E amanhã você vai conhecer mais algumas em mais um episódio da retrospectiva. Então não perde, te espero a partir das 2h da tarde. Se quiser rever nosso programa de hoje, é só acessar o canal do YouTube, @TV Câmara SJC. Um abraço, até mais!